belas, determinadas, românticas, independentes e tem uma deficiência. Cada uma, a seu tempo, descobriu o amor, como a Mara. Eu lembro a primeira vez que ele me deu um beijo. Nossa, o coração disparou tanto. Ele não me vê uma mulher com deficiência. Ele me vê uma mulher normal. Mas que tem que carregar, que tem... que tem que fazer um monte de coisa, que tem lá suas necessidades. Com a chegada do amor, descobriram a sexualidade, como a Elisângela. E experimentam a fertilidade, como a Juliana. Resolvi ter filho, mas fiquei com medo. Falei, será que eu realmente estou fazendo a coisa certa? Será que eu vou dar conta de cuidar dela? E você só descobre isso na prática. Mas cada dia que passa, eu descubro que eu consigo fazer uma coisa a mais. Tem muito aquele ranço de que a gente, por ser deficiente, não pode fazer uma série de coisas. E gravidez é uma coisa que eu gosto de falar que é tudo de bom, né? É para dar certo, é felicidade, é realização para muitas mulheres, é mesmo um milagre da vida. Se a deficiência limita, o mais importante é que não impede. Mulheres surdas, cegas, tetraplégicas ou com deficiência intelectual mostram que é possível serem mães. Superam as dificuldades da deficiência e enfrentam a certeza dos outros de que não conseguirão. Elas querem viver. E não faz parte da vida amar, desejar, ter satisfação sexual e, quem sabe, ter filhos? Viver essas experiências não é nada fácil. Não é muito simples dizer que uma mulher cega não pode ser mãe. Do mesmo modo que um médico me disse, eu te aconselho a não ter filho. Das pessoas com deficiência no Brasil, a maioria é representada por mulheres. São mais de 13 milhões. Mesmo com limitações, várias delas optaram por serem mães. Mas nem o sistema de saúde brasileiro tem dados sobre elas. A Aline tem 24 anos e acaba de receber a confirmação de que está grávida. Aos 16 anos, quando pegava sol na laje de casa, caiu e ficou paraplégica. Vinha aquelas pessoas dizer que, ai, tão novinha, coitadinha. Então eu tinha muita vergonha. Com o tempo eu fui acreditando, eu coloquei na minha cabeça que as pessoas olhavam porque eu era bonita. O casal tinha 2 anos de relacionamento quando a Aline sentiu os primeiros sintomas de gravidez. E mesmo com lesão medular, não se intimidou. Se você se relaciona, se você tem um parceiro, se vocês têm uma vida sexual, por que você não poderia engravidar? Não digo pra você que vai ser fácil, mas vai ser, com certeza vai ser maravilhoso. Mas em outros tempos, diversas mulheres com deficiência sofreram preconceitos por causa da maternidade. Martinha Dutra é outra mãe que sofreu com preconceito. Ficou sem as filhas por 7 anos. Ela nasceu cega por uma má formação na retina. Seus pais eram primos. Com dúvidas se poderia, mesmo cega, namorar, pediu conselhos ao pai. Eu escutava sempre minhas colegas dizerem que a gente paquerava com os olhos. Olhando, flertando, piscando. E eu lembro uma vez que eu perguntei para o meu pai, né? Muito solenemente. Pai, como eu vou arrumar um namorado? Aí eu lembro que meu pai disse assim, não se preocupe. Cada pessoa constrói isso do seu jeito, da sua maneira, e você vai saber muito bem como demonstrar, né, o seu sentimento e como perceber o sentimento do outro. Martinha construiu. Independente, frustrou as expectativas do marido. Apesar de cega, eu tinha autonomia e não me submetia a uma situação de superproteção, de controle. E qual foi a primeira reação? A guarda das filhas é minha, porque você não tem condições
de ser mãe. Quando perdeu a guarda das filhas, manteve contato com as meninas por carta. A mais velha tinha 10 anos e a mais nova, apenas 3. Eu preferi, aceitar a perda da guarda, que eu retomei quando elas puderam crescer um pouco e pessoalmente elas foram ao juiz dizer: nós queremos viver com a nossa mãe. Lembranças da maternidade são muitas. Não tinha preguiça. Então toda vez dava um banho, fez xixi, fez cocô, banho. Porque aí eu estava segura de que estavam bem higienizadas. Isso foi muito interessante, porque elas nunca tiveram assadura, por exemplo. Martinha conquistou o respeito como mulher. Vive o direito de se relacionar. Vive o prazer de ser mãe. E experimenta o reconhecimento de ser uma profissional competente. Por conta do trabalho, Martinha viaja muito e mora em 3 cidades diferentes. Aqui em Brasília fica neste apart hotel sozinha. Isto para trabalhar sua independência e também ensinar a quem encontre como lidar com pessoas cegas. Oi, tem alguém para atender aqui no balcão de prioridade? É? Que bom, obrigada. No começo, aqui no aeroporto, as moças me perguntavam, que eu chegava sozinha no guichê e dizia: eu preciso de acompanhante para o embarque. Aí ela disse: sim, mas qual é a sua deficiência? Visual. Ai, mas tão bonita. E eu dizia: sim, mas uma pessoa com deficiência visual tem que ser feia? Não é isso que eu quero dizer. É que você está tão bem arrumada. Sim, mas uma pessoa cega tem que ser maltrapilha? Não. Ia ficando cada vez pior a conversa, mas eu fazia questão porque isso é pedagógico. Para quem não sabe, gente, a Ângela ela é deficiente visual e leva a vida dela normalmente, como todas nós mulheres, com os nossos deveres e direitos, que ela não abre mão também, não é, Ângela? Com certeza. Isso, Ângela, você tem 2 filhas, não é? Como foi para as suas filhas, como é para elas encarar a sua deficiência? Que eu já vi que para você já está tudo bem resolvido, mas no convívio com elas, como é isso? Minhas filhas encaram da melhor maneira possível, porque à medida que elas foram crescendo, elas foram entendendo do jeito delas. Elas eram menores e eu entendendo do jeito delas, sem compreender muito bem, mas eu sempre procurei conversar com elas, explicar que eu não via, mas que eu era mãe delas, como qualquer outra mãe, e que eu tenho autoridade de mãe. Não é porque eu sou deficiente que eu vá abrir mão da minha autoridade de mãe, e elas compreendem isso desde de pequena, então elas encaram normal também. Um menino é diferente de educar a menina na hora das orientações, dos medos, das preocupações? Existe uma diferença, assim, para mim, porque menino, até na hora que você vai dar banho, cuidar e tudo, é tudo mais fácil, mais simples. Já a menina, né, a gente tem uma dificuldade, tem que arrumar o cabelo, fazer um penteado mais bonito, uma trança, um cacho, uma coisa assim. E a questão da roupa também. E na questão da educação também é um pouco diferente, porque a menina, você tem que, assim, não sei se minha mãe, assim, ela sempre repassava isso pra gente, né, que o menino tem que ser diferente da menina, a menina tem que brincar com, se bem que eu não achava que era dessa forma, que o menino tem que brincar de carrinho, a menina tem que brincar de boneca, e na questão da educação também não é diferente, né, então a menina tem que se comportar, ela tem que sentar de uma maneira adequada, porque ela não pode ter muito cuidado, tem que ter mais cuidado com as pernas, na maneira de sentar. Já o menino, ele é mais relaxado, ele pode sentar de qualquer jeito, né? Então, a postura da menina é sempre diferente da postura do menino. Você é formada em marketing empresarial, não é isso? Exatamente. Trabalhou por muitos anos na frente do governo do estado. Simone, como foi para você redimensionar essa sua rotina, já que você sempre foi ativa, sempre trabalhou, nunca parou? Eu já estou com 1 ano e meio, mais ou menos, de tratamento. 1 ano e 8 meses, mais ou menos, sem trabalhar. O que aconteceu? Eu
sempre vi a minha mãe e a minha avó costurar. Aí eu ganhei uma máquina de costura e comecei a arriscar, porque eu nunca fiz nenhum curso, né? Só para, assim, de prestar atenção, de ver e de querer fazer. Hoje eu estou apaixonada pela costura. Que legal, então eu preenchi meu tempo, né? Com isso, eu faço algumas coisas artesanais, eu vendo, as minhas irmãs ajudam a vender. E também eu tenho 2 filhos, né? Um de 23, um de 20. E eu ganhei um netinho que está com 1 ano. Que legal. E ele é a razão de viver. Olha, ser mãe é maravilhoso, agora ser vó, eu não parava, eu estava sempre em movimento. Agora eu vou dividindo meu tempo, cada coisa. De cada vez. Exatamente. No começo da nossa conversa, a gente falou sobre os tabus ainda com relação até a pronunciar o próprio nome da doença. E assim, você sentiu algum preconceito? Lá no hospital eu gosto de conversar, porque aí eu vou ouvindo novas experiências, né? Aí lá teve uma das atendentes que ela me conhece desde 2011. E ela disse que achou bonito o jeito de eu... Quando eu falei que eu estava com câncer, porque eu estava com câncer, né? Agora eu já fiz a cirurgia, eu já fiz a quimio, estou fazendo radioterapia. Ótimo. E isso, ela disse que tinha se admirado, como foi a maneira de eu falar. E também uma vez no Facebook, um amigo meu, que ele é jornalista, também não quero citar o nome, eu já conheço ele há muito tempo, e a minha irmã fez um comentário embaixo e ele falou, não fala assim com ela. Aí eu disse, não, eu estou com um problema, eu estou encarando ele de frente e tenho certeza que vai dar tudo certo. Você não precisa me tratar como se estivesse com pena de mim, porque não é assim que as coisas funcionam. Você está trabalhando na ACEP, né, Associação dos Cegos, então você já tem uma visão mais ampliada dessa situação, não é isso, Solange? É verdade. Eu trabalho na ACEP desde 2010. A pós em Educação Inclusiva lhe deu bem mais conhecimentos para poder estar trabalhando lá, não é isso? Como é o trabalho lá? Exatamente, porque assim, para mim, a educação especial, ela foi um divisor de água nesse sentido, porque além de eu ter esse problema, eu já vivenciava essa causa. Então, para trabalhar lá na associação, já trabalhei em outros locais também. Mas, assim, trabalhar com as pessoas que têm o mesmo problema que eu assim, sempre me colocava no lugar. É você vivenciar no dia a dia e sentir na pele o que eles sentem. E aí, eu vivenciava isso todo dia. E antes de eu me formar, quando eu escolhi esse curso, foi justamente porque eu via a dificuldade que eles tinham. E eu pensava assim, não, eu vou ser diferente, eu quero fazer diferença, eu quero ser uma assistente social diferente para poder cuidar deles. E aí, quando eu fiz educação especial, que é justamente dentro da área das pessoas com deficiência, e aí foi assim, muito importante também, porque aí eu fui aprender todas as síndromes, fui aprender todos os tipos de deficiência, fui estudar mais, me aprofundar mais ainda, e aí fui me dedicar muito mais, assim, para poder estar trabalhando em prol dessa causa. E o que você faz lá? Vai dar orientações para... Na verdade, eu trabalho com o público-alvo, que é as pessoas que vão chegando, que estão perdendo a visão de primeira vez, e aí eles chegam assim, numa situação de vulnerabilidade, né? E aí tem aquela parte do acolhimento, que a gente tem que acolher, que ele chega naquela fase de não aceitar não aceitar, e aí ele está naquela fase de negatividade, depois ele vai aos poucos, a gente vai trabalhando esse usuário, essa pessoa, esse sujeito, a gente vai trabalhando com ele até ele passar para a fase de superação. Aos poucos ele vai se adaptando, a gente vai inserindo ele nas atividades da vida diária, do cotidiano, nas atividades lá da associação mesmo, que nós temos lá. Eu trabalho com alguns programas de passe livre federal, estadual e municipal, também o Passe Cultura. E aí a gente coloca eles para fazer uma atividade, aprender o braille, para que eles possam aprender comunicação social, que a gente chama uma disciplina que eles, quando perdem a visão, muitas vezes, já adulto, perde a coordenação motora também. Sim. E aí, quando eles perdem a coordenação motora, tem dificuldade até de escrever o nome. Sim.
E aí, para isso, precisa essa comunicação, que a gente chama de comunicação social. Nós temos também a AVD, Atividade da Vida Diária, que é quando ele chega lá também muito vulnerável, ele esquece até de como amarrar um cadastro, esqueceu na verdade. E aí a gente vai ensinando essas atividades para eles. O braille, que é importante, que é a língua, que é onde ele vai aprender a escrita, para ele não saber, por exemplo, a palavra concerto com C, concerto com S, né? Então, palavras que tem 2 S, C cedilha. Então, é importante demais o braille para ele na questão da escrita. Veja o Olho Mágico depois do intervalo. Com tua voz, menina bonita, quando canta se agita, e bate no meu coração, e bate no meu coração, tal pedra de babadeira, e bate no coração, flecha certeira, e bate no meu coração, assim mesmo de brincadeira, na melodia da canção, flecha certeira, tua voz, abrilhanta minha música, és tão única. O povo se encantar, teu olhar, mira a lua tão brilhante, teu cantar apaixonante, e bala a vida ao luar. Quando canta, quando dança, todo mundo sente, faz um canto diferente, faz o povo se embalar. Quando canta, quando dança, todo mundo sente, faz um canto diferente, faz o povo se cantar. São dois pratos. Sob outro olhar, oferecimento